Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Estevão Gabriel, especialista ServiceNow em toda a parte de inteligência artificial e desenvolvimento de soluções customizadas através de Lab Engine, para toda a parte de hiperautomação. Tá? A ideia desse vídeo é falarmos um pouco de inteligência artificial de forma bem superficial e mostrar principalmente partes práticas. É uma coisa que a gente tem visto muito por aí, muito conceito, pouca execução. Então a ideia é ser um vídeo bem prático mesmo. O que é que tem acontecido, né? A maioria das empresas tem usado IA de forma errada. É muito conceito, muita apresentação, muito vídeo bacana, muita postagem no LinkedIn e pouca aplicação real. Então a ideia hoje é mostrarmos na prática a criação de uma skill no ServiceNow que realmente interaja com incidentes, que tem algum resultado prático. A ideia ainda não é desenvolvermos um agente de IA, tá bom? Então, qual é o contexto para vocês? Hoje se tem falado muito de IA sem necessariamente integração com o processo. Então, de novo, muito conceito, pouca prática. Um exemplo disso. Você é um desenvolvedor, ServiceNow, de qualquer outra plataforma, e você usa um ChatGPT, um Gemini, um Grok, ou qualquer outra IA para te ajudar a desenvolver códigos, a pensar em estruturar processos, esse tipo de atividade. Só que ele não está integrado com o sistema. Então, você tem o seu sistema de execução, você sai dele, vai para a sua IA, interage com ela e absorve o que você pode absorver, e então você leva para dentro do sistema. Você atua como um middleware. É você que faz a integração entre ambos. Então, isso não é de fato uma integração real. Com o Now Assist, né, que é a IA da ServiceNow, a IA já nasce integrada ao fluxo. É por isso que ela é tão importante. Isso permite de fato uma automação. Então a IA já está no sistema, integrada com todos os dados, e ali ela consegue atuar de forma realmente automatizada. Então a proposta do vídeo é criar uma skill com um objetivo muito claro, gerar respostas mais claras e técnicas para incidentes. Então nós vamos abrir um incidente e a IA ela vai ler todos os dados e nos dá opções, né, sugestões de solução para um autoatendimento. Então ela vai agir como um N1. E no caso de ela não conseguir resolver, né, através do autoatendimento, isso é escalado para N2. Então a ideia é reduzir tempo no atendimento e padronizar algumas respostas. Super simples, super rápido. Então como nós começamos? Aqui dentro do ServiceNow, nós estamos olhando para a interface de Skill Kit, né, que é a parte de desenvolvimento de ações customizadas do Now Assist. Então nós já temos aqui uma série de skills prontas e nós vamos desenvolver uma do zero, tá? Então eu clico em Create Skill e a ideia não é eu ficar ensinando que é IDE, onde é A e tudo mais, tá? A ideia é nós sermos um pouco mais práticos. Então aqui eu clico em New e eu dou um nome para minha habilidade, né? Ou seja, para minha skill. E o nome dela vai ser Resposta de Inteligência de Incidentes V5, porque eu precisei simular algumas vezes. A descrição é super importante, tá bom? Eu vou colocar o seguinte: gerar respostas claras e técnicas para incidentes com passos, dessa forma aqui, ó, com passos bem definidos de resolução. Perfeito? Mais para frente, nós vamos entender por que é tão importante uma descrição bem feita, porque nós conseguimos usá-la para compor o prompt de execução da minha skill, tá? E qual é o provedor que eu vou usar de inteligência? Eu temos alguns exemplos aqui, nós vamos usar o da própria ServiceNow, e ele mesmo recomenda que usemos o genérico, temos algumas opções, e ele traz de novo desse descritivo. Aqui na parte de controle de segurança é muito bacana. Eu posso definir quem pode usar essa skill, então eu não preciso habilitar para todos. E aqui abaixo, controlar quais permissões ela vai herdar daquele que a está utilizando. Exemplo super simples, então eu não vou focar muito nisso. Então, por hora, eu quero que eu consiga herdar a de mim, apesar de eu não precisá-la no contexto de tratamento de incidentes, tá bom? Então, legal. Eu vou tentar o próximo passo. Bacana, isso aqui é importante. Agora vem a parte do prompt. Eu consigo escolher um prompt de base do que eu já tenho na minha biblioteca, aquilo feito pela própria ServiceNow. Eu posso escrever um do zero, usando inclusive em Prompt Assistance, ou eu posso pedir para a IA do ServiceNow, através da descrição que eu coloquei na minha skill, desenvolva um prompt. E é isso que nós vamos fazer. Então vocês vão percebendo como é muito fácil criar uma skill, contanto que você crie corretamente, tem uma estrutura bem definida, tá? Então, um prompt bem feito, ele é composto por algumas etapas. Ele tem função, ele tem contexto, ele tem refinamento. E aqui não é muito diferente.
eu tenho uma role, ou seja, a persona que a minha IA vai vestir nesse momento e agir como tal, o contexto, as instruções e até mesmo o que se espera de saída. Isso aqui foi feito com base na descrição que eu trouxe para o meu incidente. Então eu vou usar esse prompt, no incidente não, para minha skill. Usei esse prompt, muito legal. Next. Aqui eu posso definir alguns inputs, não preciso no momento. Na verdade eu vou precisar sim. Então clique em Head. Lembrando que eu preciso ler um incidente. Então, semelhante ao Flow Designer, eu preciso definir de onde eu vou buscar essa informação. Então, nós temos aqui o tipo Record, que faz todo sentido. Na tabela de incidentes, bom? Cadê? Aqui, ó, perfeito. E não preciso mexer em mais nada. Posso escolher um registro de teste, também não preciso agora. E pronto, perfeito, sumarização, tá ótimo. Finish. Agora nós vamos para a interface Prompt Editor, para que a gente consiga refinar nosso resultado, encaixar ele bem e fazer algumas simulações. Bom, muito legal. Interface, a skill ainda não está publicada, tá? Nós temos aqui o nosso prompt. Isso aqui é importante. Vocês observam que a variável de input tá genérica, apesar de nós termos definido como input um incidente. Então eu preciso fazer uma edição aqui. Ele traz isso de exemplo. E como essa informação que eu preciso para pensar em etapas de resolução do meu incidente normalmente se encontra na descrição, é ela que eu vou invocar aqui. Então, para quem conhece Flow Designer, vai se encontrar bastante. Eu vou fazendo aqui o dot walking no incidente, até chegar no description. Eu poderia colocar todo o incidente, assim como foi feito aqui antes, mas não é necessário. Então, vou trazer a descrição do incidente para que com ela eu consiga pensar na minha resolução. Legal? O output também não é muito diferente de actions no Flow Designer. Eu tenho o response, que é o corpo, eu tenho o código para saber se foi tratado não, o status, né, se de fato executou bem executado, e assim a gente consegue trabalhar. Vamos fazer um teste? Eu vou aqui na minha lista de incidentes, tem vários. Vou pegar o incidente 58, por exemplo, que são problemas com e-mail. Pode ser qualquer incidente, tá? Bem legal. Tá aqui a descrição, que é super importante. Então, incidente 58, problemas em enviar e-mails, aparentemente. Eu vou executar um teste. Eu vou pegar o número do incidente 58. Tá? 58. Run test. Vamos lá? Perfeito. E-mails estão tendo algum problema para envio e uma série de elementos aqui que descrevem aquele problema do incidente, e aí já me dá passos de resolução que eu consigo tentar para resolver esse incidente. Esses passos podem ser úteis para aquele que abriu o incidente, o solicitante, ou podem ser úteis também para aquele que já resolveu o incidente, no caso, o agente. No nosso caso, nós queremos dar esse suporte àquele que abriu o chamado, para que a gente não precise acionar um agente de fato, e com isso a gente ganha algum tempo. Não vou refinar prompt com vocês, não é o objetivo do vídeo, não prolongar ele dessa forma, mas a ideia é extremamente simples, e aqui está feito, tá? Observe o response, está testado, para mim está super validado. Para que eu consiga publicar essa skill, eu preciso travar e finalizar esse prompt. Para mim ele está perfeito. Então eu clico nesse cadeado, finalize prompt. Eu poderia usar o prompt assistance, ele fica aqui à lateral, tá? Prompt settings, prompt assistance, para que eu consiga compor um prompt mais refinado, mas não é necessário para o nosso vídeo, tá bom? Então aqui eu tenho a estrutura da minha skill que está pré-pronta. Eu consigo adicionar alguns nós, algumas ferramentas dentro desse meu processo para deixar ele mais rico. Tratamento de script, invocar subflows e fazer ele mais integrado no processo do que ele já vai estar no nosso final. Não é o objetivo, então não vou tratar nesse vídeo ainda, tá? Mas futuramente, no próximo vídeo, a ideia é ir quebrando essa sessão, essa série de vídeos sobre inteligência artificial, para que a gente consiga ter tudo bem cadenciado, enfim, e sermos mais objetivos, tá? E a parte de realização, posso trazer outros elementos, não é o caso. E aqui eu faço a parte de deployment. Isso aqui é muito legal, eu vou dar uma pausa aqui para que a gente veja um ponto, tá? Para quem não sabe, na Assist tem a parte de admin, que é onde eu faço todo o controle, vejo as skills disponíveis, arquivo elas e as configuro. No Now Assist Admin, eu tenho aqui Now Assist Skills, onde eu tenho todas as skills de Now Assist instaladas e não instaladas por categoria. Então, a parte de Technology, com seus devidos produtos, Customer, Employee,
Platform, uma série de outras. E aqui eu filtro, por exemplo, o ITSM e eu vou encontrar todas as skills relacionadas ao ITSM e assim eu consigo fazer a gestão delas. Por que eu estou explicando isso agora? Porque no ato de fazer o deploy da minha nova skill, eu preciso definir uma categoria, uma subcategoria e onde eu irei encontrá-la e disponibilizá-la, tá? Então, tá aqui a parte de categoria Workflow. Como é relacionado a incidentes, faz sentido estar na seção de Technology. De qual produto? Obviamente, a ITSM. E qual feature? Essa feature eu mesmo construí, que é a feature Custom. Legal? Então tá aqui Feature Custom, muito bacana. Então ela vai estar disponível na seção de ITSM como Custom. Agora, onde eu encontro essa skill para invocá-la no meu processo? Eu vou, no nosso caso, usar de duas formas, tá? Primeiro, como um iAction na tabela de incidente, para que, Estevão, sua variante consiga, aqui de forma didática, mostrar ela. Porém, eu vou principalmente usá-la como uma ação no Flow, eu vou mostrar isso para vocês. Eu também consigo invocá-la como Analysis Context Menu, Virtual Assistant, uma ferramenta de criação dentro do iBuilder e outros, mas não é o caso. A gente precisa ser objetivo aqui. Uma vez feito, eu posso publicar essa skill, bacana, publish. Ela vai ficar com status de publish, isso é excelente. Agora, no nosso Now Assist Admin, eu dou um F5. Aqui mesmo na seção de ITSM, lembrando que o nome da nossa ação é Resposta Inteligente de Incidentes. V5. E ela vai estar aqui. Cadê? Talvez na segunda página. Opa. Talvez mais um F5. Sim. Deixa eu salvar esse aqui, pessoal. Só um segundo. Salvo. Vou publicar de novo. Será que só o fato de eu ter salvo já fez ela aparecer? Vamos ver. É isso. Legal. Criei, está disponível, mas ela ainda não está habilitada. Isso é importante. Tanto que se eu for procurar dentro do incidente, ela não vai aparecer. Preciso ativar essa skill e eu vou seguir algumas etapas específicas daquela skill para a ativação, tá bom? Isso é importante. Não basta você criar e publicar. Você precisa ativá-la para que ela esteja de fato disponibilizada como uma ação do flow e como uma way action dentro de um incidente, tá? Então, olha só. Disponibilidade ela como Flow Agent? Sim, perfeito. E agora ela vai ficar visível dentro do Flow Designer. Salvar e continuar. Eu consigo definir quem tem acesso a ela ou não. No caso, qualquer usuário autenticado. Salvar e continuar. Aqui já está definido também, né? Core UI, perfeito. Toda a parte de UI Action. E agora no review eu posso só ativá-la. E assim está feito. Já está devidamente ativado. Agora, como é que eu vejo ela? Eu dou um F5 aqui dentro desse incidente, por exemplo. Tá? E ele já aparece aqui para mim. Lembrando, né, que nós usamos esse incidente como teste. Então eu posso clicar ele vai ler os dados desse incidente, principalmente a descrição, e ele me retornar aqui uma mensagenzinha, né, já com tratativa. Olha que legal. E como toda action de flow, toda integração e tudo mais, a resposta é um JSON, é o que a gente espera, porém ele não está tratado. Isso é importante. Esse é o response bruto, mas ele já funciona. Bom, como é que nós vamos encaixar no processo? Flow Designer, outra ferramenta integrada que funciona muito bem, que traz todo esse poder de automação dentro do ServiceNow. Então vamos lá. Eu já criei um flow, deixei ele prontinho, super simples. Bati toda vez que um incidente é criado, ou nesse caso atualizado, só para que eu consiga mostrar para vocês em ganhar algum tempo. E no final eu vou atualizar um incidente com os dados de resposta do Now Assist. E como é que eu faço agora para poder invocar essa skill que eu criei? Muito simples. Eu vou criar um nozinho aqui. Eu venho em Action, Now Assist Skill Kit, e tem a Action Execute Skill.
muito objetiva também com o seu propósito. E aqui a gente faz aquele filtro que a gente fez antes: workflow, technology, produto, ITSM, feature, custom. Qual skill? Resposta inteligente de incidentes, tá? E qual é o incidente, galera? Aqui é flow, então é o registro que engatilhou todo esse flow, tá bom? E no final eu vou atualizar o registro de abertura. Deixa eu só pegar ele aqui. Legal, escreveu com incidente. Com os dados dessa skill. E aí, como vocês viram, a mensagem é um JSON não tratada, tá? E aqui eu trato ele através de script, mas não tem nenhum mistério, tá bom, pessoal? Eu pego a saída, o response da action execute skill, tá aqui, e eu trato ele, né? Faço o passe, estruturo bem e dou o resultado final no campo additional comments. Então, eu vou ativar esse flow. E como qualquer update aciona ele, eu consigo vir aqui, por exemplo, no incidente. Vou colocar só um pontinho a mais aqui e salvá-lo. E ele já deve invocar a nossa skill. Olha que bacana. Resumo do incidente, causa raiz, possível resolução e a validação dessa resolução. Muito simples, muito claro, que nós criamos aqui em pouquíssimo tempo. Queria até que o vídeo fosse mais curto, mas eu parei aqui um pouquinho para a gente poder conversar. Tá? Então, isso aqui não é só IA, é toda engenharia em cima da IA, né? É o que transforma, de fato, a resposta bruta em valor. Então, o incidente está sendo atualizado, essa mensagem ela é exibida para aquele que abriu o incidente. Então, nós temos um resumo, a causa raiz, as ações recomendadas, tudo isso pronto para o usuário. Isso aqui é IA já aplicada ao processo, é IA aplicada de verdade. Tá? E aqui a gente está só começando. No próximo vídeo, a minha intenção é transformarmos, evoluirmos essa skill para um agente de IA, tá? Um agente completo, capaz de fato, não só dar a resposta para a resolução do incidente, como executar essa resolução. Então ele não está só ali passivo. Ele não espera o incidente ser criado, te dá uma possível solução e aguarda, espera você executar. Ele mesmo responde, ele mesmo resolve aquele incidente, evitando que o humano seja, naquele caso ali, incomodado, acionado com o arrependimento que incidente, se isso ou esse. Essa é a ideia, tá? Então, galera, obrigado pelo tempo de vocês. A ideia é ser um vídeo bem prático mesmo, bem curto. Pode ser que eu faça um vídeo mais conceitual, para nós explicarmos um pouco sobre o que é o prompt, sobre como a machine learning funciona, sobre como a IA de ServiceNow funciona, ou falar de forma mais genérica sobre IA, mas isso é conversa para o próximo vídeo, tá bom? Então espero que tenha sido rico para vocês. Se acharam bacana, compartilhem com outras pessoas. A ideia é essa, é propagar nosso conhecimento sobre inteligência artificial, uma vez que ela está extremamente presente no nosso dia a dia, apesar de, infelizmente, não estar integrada no nosso dia a dia. Tá bom? Obrigado e até mais.